Fala galerinha, estamos aqui com o circuito de baixa tensão e microcontrolador Arduino, tá? Aqui eu vou dar uma reexplicada no que eu expliquei no primeiro vídeo, né? Só que de uma forma um pouco mais abrangente, com esse desenho, né? Bem, vamos lá, né? E também talvez no próximo vídeo eu mostre o código, tá? Nesse vídeo eu vou só explicar o funcionamento aqui, utilizando esse desenho aqui que é feito no Tinkercad, tá? É só digitar aí Tinkercad que você consegue montar os circuitos e simular também, tá? Aqui eu não estou simulando, não tem código nenhum, mas você pode codificar também aqui, né, utilizando esse site, tá? Então, aqui a gente tem os relés, tá? Como eu já tinha explicado. Aqui a diferença para o meu projeto é exatamente aqui. No meu projeto eu estou utilizando um módulo, tá? Então o módulo ele é a mesma coisa, porém ele é mais fácil você utilizar ele, né? Você já tem os pinos corretos para colocar em cada lugar. E aqui não, aqui eu estou colocando como se fosse em um ambiente de teste, né? Com a protoboard, que é essa peça aqui branca, e é onde eu encaixo os elementos, né? Então aqui a gente tem um circuito que parece ser complicado, mas quando a gente vai esmiuçando vai ficando mais simples, né? Eu vou começar pela parte de alta tensão, só para recapitular aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo. Então aqui a gente tem a tomada de 220 volts. Por que eu coloquei uma bateria? Porque aqui eu não achei nenhum desenho de uma tomada, né? Mas aqui você pode imaginar que isso aqui é uma tomada de 220 volts e aqui são os fios que vêm dela. Beleza, aqui está energizado com 220 volts, tá? Então, o que acontece? Você percebe que aqui tem um fio vermelho saindo daqui. Então, a gente utiliza como analogia o positivo. Porém, nesse caso aqui não existe positivo nem negativo, como eu já havia explicado, né? Mas a gente coloca para ficar um pouco mais simples de entendimento. Então, imagine que aqui é o positivo. Então, ele vem para o pino comum. O pino comum é aquele pino que recebe o valor de entrada, né? A tensão de entrada. E o negativo, você vê que tem alguns elementos sendo utilizados. Então o negativo vai direto por equipamento. Então isso aqui é o motor da bomba, tá? Ou melhor, é o motor da máquina de lavar. Então já tem o negativo ligado diretamente nele. Aqui temos a válvula, né? Já tem o negativo também diretamente ligado nela. Por que eu coloquei uma solenoide aqui, uma bobina, né? Porque em último caso a válvula ela é uma bobina, né? É uma bobina eletromagnética, então é ela que puxa o pistão e abre a passagem de água. Então não achei um desenho de uma bobina, não achei um desenho de uma válvula solenoide, então coloquei uma bobina aqui. Poderia também colocar uma bobina no desenho da bomba, né? Do dreno, porém eu achei melhor colocar de um motor normal, né? Então aqui nesse caso é um motor DC, porém a máquina funciona com AC, ou seja, corrente alternada. Mas em termos de analogia é como se fosse um motor. Então a bomba é esse aqui, e também recebe o negativo direto, né? Então o negativo ele vai direto para o equipamento. O negativo entre aspas, porque como eu já falei, não existe negativo em tensão alternada. Ele muda o tempo inteiro. Então, mas para termos de entendimento, fica mais simples, a gente coloca o negativo e o positivo. Bem, aqui a gente tem, né, todos os relés recebendo a tensão de entrada, a mesma tensão, tá? Que é 220. E todos os equipamentos recebendo a tensão a tensão negativa, né? Que é a tensão de volta, vamos dizer assim. Então, onde é que eu estou ligando os equipamentos aqui? Estou ligando aqui, ó. Então aqui eu tenho um fio saindo do normalmente aberto, tá? Que quando eu ativo o relé, ele fecha o circuito e deixa passar essa corrente aqui de alta tensão de 220 volts para esse pino aqui, tá? Pro laranja. E assim também como pro amarelo, né? Então quando ativa esse relé, ele deixa passar a corrente e liga o motor para um lado, tá? Quando eu ligo esse outro relé aqui, ele
deixa passar corrente pelo amarelo e liga o motor para o outro lado. Então veja que aqui eu modifiquei realmente o esquema, né? Eu tinha colocado um pouco diferente no outro vídeo, mas eu decidi simplificar, né? Vi que dava para simplificar, então coloquei para cada lado um relé diferente para ativar. Então o que acontece se eu ligar os dois? Se eu ligar os dois, possa ser que eu queime o motor, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele não vá girar para nenhum lado, então ele vai ficar ali e vai esquentar. Por quê? Porque um tá jogando força para um lado, o outro tá jogando força para o outro. Então é como se tivesse dois circuitos diferentes do mesmo motor. Um gira para um lado e o outro gira para o outro, né? Não tenho certeza, não estudei a arquitetura do motor, mas eu acredito que queime. Ou no mínimo freie, né? Vai frear o motor. E se você deixar ligado, vai esquentar muito e pode queimar. Então, assim, não façam esse experimento. Eu não vou fazer, tá? Só vou utilizar a ligação cada vez de um diferente. Então eu vou ligar esse, quando eu desligar esse é que eu vou ligar esse. Isso tudo vai estar explicado no código, tá? Eu vou explicar no outro vídeo o código. Então aqui vocês percebem que também para a bobina, ou seja, para solenoide é a mesma coisa, tá? Então quando passar a corrente aqui, quando eu ativar o relé, vai passar a corrente para cá, vai ativar a válvula solenoide, ela vai abrir a passagem de água, beleza? Aqui também para a bomba de dreno. Então basicamente o funcionamento é esse. Eu já tinha explicado no outro vídeo, mas aqui fica mais ilustrado. Então a gente agora vai passar para a parte de baixo nível, né? Que ou melhor, de tensão de baixo nível, que seria de 5 volts, que é aqui o Arduino trabalha. Então o Arduino ele recebe aqui nesse pino 5 volts, que no meu caso eu estou utilizando um carregador de celular, tá? Você também pode utilizar se for fazer qualquer experimento com Arduino. Se não for um daqueles que dá uma carga inicial muito alta, né? Existem alguns que são feitos para carregar o celular muito rápido. Então se você colocar um daquele, possa ser que queime. Por quê? Porque ele vai jogar 12 volts e depois vai diminuir ele. Então 12 volts já é uma tensão um pouco alta para o Arduino, sendo que no manual, se não me engano, ainda aceita, mas em questão de corrente também, então não é ideal. Então se for um carregador simples, você pode colocar aqui tranquilamente. Quando você está testando, você simplesmente vai ligar o cabo AB aqui, né, que é AB USB. Então você não precisa ainda de alimentação, você só vai precisar de alimentação quando colocar definitivamente em funcionamento na máquina, então, ou no que você estiver fazendo. Então aqui a gente percebe que temos 5 volts vindo para cá, tá? E esse aqui sim tem polaridade, tá? Então é corrente contínua. Então tem 5 volts alimentando essa linha vermelha e o ground, que é o GND ou o negativo, alimentando a outra linha. Perceba também que todos os relés estão sendo alimentados diretamente com o negativo. Então eu já tenho o negativo ligado direto no relé. Aí o que acontece? Quando eu ativo qualquer um desses pinos aqui, ó, dos azuis, quando eu ativo ele via programação, eu estou jogando para esse pino 5 volts. O que acontece? Quando os 5 volts bate aqui no relé, ele vai fechar circuito com o negativo, né? E aqui dentro tem uma bobina, igualzinha essa aqui, parecida, né? Que vai gerar um campo eletromagnético e vai ativar o relé, ou seja, vai chamar a outra parte, né, de cima, que vai encostar com a de baixo e vai fechar o circuito. Então é assim que ativa o relé, com a tensão de 5 volts. Então a maioria dos relés, existem relés que ativam com 12, mas isso não vem ao caso. Aqui a gente utiliza um que ativa com 5 volts. Então quando eu cesso a corrente de 5 volts aqui no pino, ele vai e desliga, né? Tem uma mola que volta ele ao estado normal, no estado inicial, né? Então é assim que ele ativa. Beleza, aí o que a gente tem aqui também? A gente tem aqui um botão, tá? Esse botão aqui nada mais é do que a representação da minha chave de acoplamento, ou seja, quando eu acoplo o tanque no motor, eu tenho uma chavezinha lá que me indica que isso realmente aconteceu. Então eu estou simbolizando ela com esse botãozinho aqui, tá? Então quando eu apertar ele, é como se eu estivesse acoplando o tanque, né? Que isso é feito pelo termoatuador. Então
que acontece aqui? A gente tem o positivo ligado diretamente em um dos lados, tá? Então quando eu aperto aqui, ele liga esse lado aqui com esse, fechando o circuito, né? E a gente tem o negativo aqui ligado com um resistor. Aí para que serve esse resistor? Isso aqui é um circuito muito conhecido chamado de pull down, se eu não me engano, tá? Tem pull down e pull up, eu sempre confundo os dois, mas é um dos dois, tá? Qual a diferença aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou jogando aqui, ó, a tensão negativa está ligada diretamente no pino 8. Então isso aqui por padrão vai ser negativo o tempo inteiro. Esse resistor ele existe para garantir isso. Então ele vai garantir que sempre vai estar passando aqui, sempre vai estar aterrado esse pino aqui. Então sempre vai estar zero, sempre vai estar negativo. Quando eu fecho o circuito aqui, quando eu aperto o botão, o positivo que está aqui, ele passa para cá também. E como a tensão positiva, ele procura lugares para fluir. Então um dos primeiros que ele vai procurar é o pino, né? Então ele vai fluir para o pino aqui e também uma parte vai fluir para o negativo. Porém aqui já vai ser ativado, né? Então passou uma corrente para cá, isso aqui já vai ser entendido como um sinal positivo, sinal 1, né? Então dessa forma que eu sei que a bandeja lá embaixo, ou melhor, a engrenagem lá embaixo acoplou. Eu verifico esse pino aqui, vejo se ele está em sinal alto. Se ele tiver em sinal alto, eu posso iniciar a centrifugação, beleza? Aí aqui a gente tem um outro elementozinho, tá? Isso aqui nada mais é do que um sensor de IR, né? De infravermelho. O que é que ele faz? Eu usei ele para fazer os testes de ligar e desligar, né? Utilizando o controle remoto de som Pioneer, né? Como que ele funciona? Aqui é um funcionamento bem simples. Você liga positivo e negativo diretamente nos dois pinos aqui, tá? Não pode ser invertido. Se for invertido não vai funcionar. Então, dessa forma aqui. E o primeiro pino aqui você joga para algum pino digital, né? E você tem uma biblioteca para utilizar ele, né? Talvez eu mostre o código também dele. Então você vê aqui que ele está ligado aqui, e quando eu apertar qualquer botão do meu controle remoto, ele vai receber esse sinal e vai fazer alguma coisa, né? Então no meu caso eu programei ele para ligar ou desligar a bomba, ligar ou desligar a solenoide, para mim ter um controle mais manual das coisas, né? Que eu estava testando. Então basicamente é esse o circuito, tá? Não é muito complicado, tá? Mas algumas coisas merecem atenção, né? Porque se você for fazer isso aqui com relés simples, né? Sem ser no módulo, você vai ter que soldar, vai ter que isolar muito bem. Então é algo que pode dar um pouquinho de trabalho. Então basicamente é isso. E no próximo vídeo eu vou estar especificando o código, né? Mostrando como é que eu fiz o código. E mais pra frente também mostrar como é que ela tá funcionando agora, né? Como é que ficou funcionando, né? Pelo menos os testes iniciais, né? Então é isso aí, até o próximo vídeo.